Hebreus capítulo 11, vamos ler a partir do versículo 8 a seguir. Prometo que não passa da meia-noite hoje não, amém? Amém. Aleluia. Assim está escrito, Hebreus 11, versículo 8 a seguir. Pela fé, Abraão, quando chamado a sair para um lugar que mais tarde havia de receber por herança, obedeceu. E saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra estranha, residindo em tabernáculo com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Pois aguardava uma cidade que tem fundamento, cujo arquiteto é edificador é Deus. Mediante a fé, também a própria Sara recebeu a capacidade de conceber e deu à luz uma criança quando já além da idade, porque julgou fiel ao que prometera. Portanto, nascera mesmo de um só, e esse praticamente se vita, tanto em multidão quanto as estrelas do céu, enquanto a areia incontáveis que está na praia do mar. Todos esses morreram morreram em fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e persuadindo-as a respeito delas, e tendo-as abraçados, e confessando-os estrangeiros e peregrinos na terra. Pois os que dizem tais coisas mostram claramente que busca uma pátria. Se verdadeiramente tivessem mantido o pensamento na pátria de onde saíra, teriam tido oportunidade de retornar. Conclusão, versículo 16, e preste atenção. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Portanto, também Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois para eles preparou uma cidade. Aleluia. Poder sentar, por gentileza. Feche os seus olhos, redobre a sua atenção, não tire a sua atenção por nada daqui da palavra de Deus. Amém? Quero que você vá no banheiro só uma vez, não dá para fazer necessário na sua cadeira não, viu? Sente depois e ouça a palavra do Senhor. Querido Deus, mais uma vez te dou graça por ministrar a tua palavra. Que não seja eu quem fale, mas sim o teu Espírito Santo. Me dê graça e me dê inspiração ao que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Santos, quando nós abrimos a carta aos Hebreus, é uma viagem que todos nós fazemos nessa carta. A carta aos Hebreus foi destinada a um grupo de judeus que tinha se convertido a Cristo, que ao decorrer da caminhada com o Senhor, muitos começaram a retroceder e querer voltar aos velhos costumes. Ninguém se sabe quem que foi que escreveu, se foi Paulo ou Apolo ou um outro cristão que escreveu essa carta. Alguns atribuem a Paulo e Apolo, porém nós não temos certeza quem escreveu essa carta, mas é destinada a crentes judeus que tinham se convertido a Cristo. Muitos deles queriam voltar às velhas práticas do judaísmo. Muitos deles queriam voltar aos ritos religiosos a qual os judeus faziam no Velho Testamento. É por isso que no capítulo 8, no capítulo 9, você vai ver o escritor aos Hebreus falando em sacrifício e falando que o sacrifício de Cristo é muito superior ao dos animais que eram mortos no Velho Testamento, que o sangue de animais, de touro, de outros animais, só fazia cobrir. E a Bíblia diz que Deus não tolerava ainda na velha aliança o sangue de animais que era derramado, porque Cristo ainda não tinha se manifestado ainda nessa terra. E o escritor dos Hebreus então vai concluir o seu sermão falando de sacrifício e sempre apontando para Cristo, o verdadeiro sumo sacerdote, e o verdadeiro sacrifício foi de Jesus Cristo. E no capítulo 11 ele começa agora a viajar no Velho Testamento, dizendo que pela fé os heróis do Velho Testamento venceram. No capítulo 11 os irmãos sabem que ele começa dizendo que a fé é o firme fundamento.
das coisas que não se vê, mas a convicção daquilo que se espera. E ele começa agora a trazer uma galeria de homens e mulheres que venceram na caminhada através da fé. Ele fala de Abraão. Abraão vence a sua caminhada até os seus últimos dias na terra, acreditando em uma promessa que Deus tinha feito a ele. Ele fala de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Jefté, fala de Sansão, fala de Elias e todos outros homens, como as mulheres também, Ana, Débora e outras mulheres que foram guerreiras, que permaneceram firmes na promessa a qual Deus tinha prometido a cada um deles. Quem aqui tem promessa de Deus? E a Bíblia diz que eles receberam a promessa, só que eles viram uma promessa de longe, e essa eles não chegaram a alcançar. Pergunte o quê? Um pouquinho mais forte. Pergunte o quê? A promessa de vida eterna. Melhor, de ver o próprio Cristo na sua frente, de carne e osso. Eles tinham a convicção, a certeza, onde eu li com vocês. Veja que o texto vai dizer que eles andavam como peregrinos nessa terra, na terra da promessa, qual Deus tinha prometido para eles. Eles faz questão de dizer o texto que eles eram como peregrinos que caminhavam e vendo de longe a maior promessa que eles um dia alcançaram. Essa promessa é de encontrar com Cristo. Jesus falou que muitos dos profetas queriam ver o que eles estavam vendo. Quem? Jesus. Todos os heróis da fé, do capítulo 11 de Hebreus, eles desejavam uma pátria melhor e viam uma promessa muito maior do que eles imaginavam. Veja no versículo 15 e 16: verdadeiramente tiveram mantido o pensamento na pátria de onde saíram, teria a oportunidade de retornar. Ou seja, eles não olhavam para trás com medo de a sua mente, a sua alma querer desejar o que ficava para trás. Em Filipenses, no capítulo 3, Paulo vai dizer assim: uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficam para trás, mas avanço para o alvo, a saber, a Cristo. Então, os heróis da fé, no capítulo 11, no escritor de Hebreus vai dizer que eles não ficavam imaginando nem pensando no que ficou para trás. Mas no versículo 16, na conclusão do versículo da leitura diz: mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite, neste lugar. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo: pastor, a minha vida está assim, a minha vida está assado, assim eu queria viver. Ei, meu querido, se você entrou olhando o que ficou lá para trás, deixa eu te dizer nessa noite: Deus tem algo maior para você lá na frente. Deus tem algo maior para você lá na frente. Não desista, porque tem promessas maiores. Desejava uma pátria maior, e essa era celestial. Também Deus não se envergonha de ser chamados Deus dele. Quem tem a sua visão no céu, quem tem a sua visão no alto, que é Cristo, quem tem visão nas coisas lá de cima, Deus não se envergonha deles, porque Deus tem prazer em olhar para o homem e a mulher de Deus e dizer: esse não está pegado essa pátria terrena, mas esse meu filho amado, a minha filha amada, está conectado, está apegado no reino celestial, a qual eu tenho reservado para eles. Aleluia. Veja, tem que correr. Eu quero falar sobre nessa noite sobre a nossa herança maior. Repita comigo: a nossa herança maior. Veja, aqui ao decorrer da caminhada com Cristo, eu aprendi algumas coisas. Quem não conhece o seu pai não sabe das suas heranças. Todo pai, melhor dizendo, todo filho que não tem conhecimento do seu pai, ele não sabe qual que são as suas heranças, o que lhe pertence. Tem muito crente, tem muita pessoa hoje que não conhece Deus, e por não conhecer Deus, não sabe das heranças insondáveis que Deus tem para cada um deles. Às vezes está na igreja há anos,
às vezes prega, às vezes até canta, às vezes até batizaram com o Espírito Santo, mas por não ter uma proximidade íntima das Escrituras do seu Deus, não conhece Deus a profundo. E eu te provo. Por isso que muitos de nós retrocedendo, por isso que tem muitos de nós voltando atrás. Por quê? Porque ainda não conheceram a certeza das heranças que lhe aguardam. Meus amados, quem tem certeza do que as Escrituras diz e afirma, o que nos aguarda, o que nos espera, o que Cristo conquistou para nós, meu querido, ele pode chorar, ele pode gemer, ele pode andar dia por dia, chorando e secando em lágrimas, mas o salmista Davi no Salmo 126 diz, nós vamos semeando em lágrimas, nós vamos voltar com nossos molhos prontos. Alma, terra celestial que te aguarda. Se você entender que as Escrituras te prometem lá na eternidade, você não largaria por Cristo, você não voltaria para trás, você não largava a vez. Aleluia. Quem mandou, meu querido, você retroceder e largar as redes? Jesus disse: nós faria pescadores de homens. Observe. Nós sabemos das nossas heranças. Por quê? Porque conhecemos o nosso Pai. E ao decorrer da mensagem você vai ver um pouquinho das heranças que nos esperam. 1 de João 2,23, olha o que diz: todo que nega o Filho, em bom modo, não tem o Pai. Quem confessa o Filho publicamente, o Filho tem também o Pai. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos por herança tudo aquilo que Deus prometeu para Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o primogênito, ou seja, ele é o primeiro filho de muitos. E eu estou vendo vários filhos de Deus aqui nessa noite. 1 de Pedro 1,4, olha o que diz a seguir: para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá o seu valor. Herança preservada nos céus para vós. Está entendendo? Herança preservada nos céus para vós. Versículo 5 a seguir: que, pois, protegido pelo poder de Deus, por meio da fé, até a chegada da salvação preste a ser plenamente revelada no fim dos tempos. Versículo 6: portanto, nesta verdade, exortai-o, mesmo considerando que agora, por algum tempo, ainda tenha de ser afligido por toda espécie de provação. Versículo 7: assim acontecerá que a sinceridade da vossa fé seja testada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, e ainda refinada pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Quando Jesus agora se revelar entre as nuvens, Paulo diz, ele já se revelou para nós pessoalmente através do Evangelho, mas haverá outra manifestação de Cristo. 1 Tessalonicenses 4, 14 a seguir, 16 a seguir, diz que dará a palavra de ordem, o arcanjo, a trombeta soará, e os que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos, e estaremos um pouquinho. Não. Estaremos só alguns dias, não. E estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Eu já ensinei para os irmãos aqui que quando Jesus arrebatar a sua igreja, nunca mais nos separaremos de Cristo. Quando a igreja for arrebatada, estaremos com o Senhor nos ares. O que acontecerá depois? Nós vamos para as bodas do Cordeiro. Depois de 17 anos nas bodas do Cordeiro com Cristo, nós desceremos com Ele lá em Jerusalém e viveremos 1000 anos o reino milenar com Cristo. E após os 1000 anos reinando com Cristo aqui nessa terra, nós vamos para o juízo final. E aonde que a igreja vai estar com Cristo? Do lado direito, julgando as nações no juízo final. E depois, pastor, Jesus vai separar o da esquerda e da direita. E depois viveremos toda a eternidade com Cristo. Nunca mais, depois do arrebatamento, vamos nos separar de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Mas veja que o apóstolo Pedro diz: e quando nós estivermos nessa terra, nós vamos ter aflições,
Vamos ser provados como o ouro que é provado no fogo. Para quê? Para que nós possamos ser aprovados por Ele. Então ele diz que está muito próximo a vinda de Cristo e de Cristo se revelar novamente. Agora diz Filipenses 3:20 e 21. Mas a nossa cidade está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará, se você não tem glória a Deus, que transformará o nosso corpo humilhado para ser conforme o seu corpo glorioso, pelo poder que tem sujeitado todas as coisas. Esse corpo teu que está aí cansado, afligido, talvez está com enfermidade, talvez cansado demais. A Bíblia diz que Jesus tem um corpo glorioso semelhante ao dele, e assim como ele é, nós o veremos. Eu não sei se você consegue se alegrar, mas a Bíblia diz que a nossa cidade não está nessa terra, mas nas mansões celestiais. Você não lembra de Mateus, de João 14? O pastor dizendo que sabe muito bem. Em João 14, Jesus diz: não se turbem vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitos moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu esteja vós também. É promessa. Há uma herança maior para mim e para você. E por que muitas das vezes nós apegamos a coisa dessa terra? Por que muitas das vezes nós ficamos presos nas coisas dessa vida? Ei, a Bíblia diz que a nossa vida é como uma neblina. Tiago diz sobre isso, que aparece e logo desaparece. Eu tenho uma notícia para te dizer nessa noite: se o seu coração estiver nessa terra, aqui você vai ficar. Jesus disse em Mateus 7, aonde tiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Mas o seu coração está na eternidade, aonde Jesus um dia falou que ia te levar, lá estará o seu tesouro. Aleluia. Efésios 1, 13 e 14. Em que também vos tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, a qual o penhor da nossa salvação, da nossa herança, até a redenção da propriedade para o louvor da sua glória. Veja que Paulo escreve aos irmãos de Éfeso, dizendo que nós recebemos como garantia dessa promessa, o quê? O Espírito da promessa. Aleluia. E Paulo diz que nós recebemos esse Espírito como selo de garantia da nossa redenção. Aleluia. Naquela época, para uma carta, um mandato, tinha que ter um carimbo para ser válido. Então aquela carta e outras coisas semelhantes tinha que ter um carimbo como selo de garantia que era verdadeiro, de alguém tinha enviado o mandato. A igreja recebeu o selo do Espírito Santo. Quando você e eu recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo como selo de garantia da nossa salvação. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que no Espírito de Deus certifica conosco que somos filhos de Deus. O Espírito Santo é o selo da garantia que nós temos de salvação em nossas vidas. E a Bíblia diz que aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Esse é o evangelho verdadeiro, meus amados, que é pregado em nosso meio. É o evangelho de salvação. É o evangelho que nos leva ao verdadeiro sentido da vida cristã. Qual que é? A vida eterna. A vida eterna. Redobre sua atenção. Os filhos somos também herdeiros. Observe, também somos herdeiros. Se somos filhos, somos herdeiros, e herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se na verdade sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Deixa eu te dizer uma notícia boa. Se você está sofrendo por amor a Cristo, se você sofre por amor ao Evangelho de Jesus, também seremos glorificados com Ele. Não sei se você está alegre, meu filho, com isso. Eu sei que no século 21 pregar a Bíblia não é fácil, porque não arranca muita glória a Deus. Mas eu tenho certeza que ainda tem filhos de Deus na terra que se alegram com o Evangelho
de salvação e que fala do céu. Aleluia. É muito forte, meu querido. Então enxuga as suas lágrimas essa noite, porque se você está sofrendo por amor a Cristo, por evangelho dele, você tem renunciado, você tem perdido por amor a Cristo, fica tranquilo que a herança que Deus deu para Jesus Cristo pertence a você, pertence à igreja, pertence a nós. O céu nos aguarda, meu querido. Aleluia. O céu nos aguarda. Salmo 73, 25, 26 diz: que tenho eu no céu, senão a ti, e fora de ti não há nada que desejo na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração, é a minha porção para sempre. Ainda que o teu corpo se desfaleça, ainda que o seu corpo físico seja esmorecido, há o poder de Deus. O Senhor te sustenta, o Senhor segura nas tuas mãos, não deixa você cair. Pastor, se eu cair, há uma promessa que diz: o justo pode cair até 7 vezes, mas de todas elas o Senhor o colocará de pé. Se você tem caído aqui e acolá, mas está aqui nessa noite, você está na presença de Deus, você pertence aos céus, então glorifica Ele nessa noite. A nossa herança está morrendo. A nossa herança maior, a primeira. A nossa herança maior, a primeira, é a herança de vida eterna. Filipenses 3, versículo 13 e 14 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas as coisas que faço é o que esqueço-me das coisas que atrás ficaram e avanço para as que estão diante de mim. Agora observe esse versículo que eu soltei de alegria quando eu estava lendo. Versículo 14: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Os irmãos não pegaram, eu vou explicar. Versículo 14 diz, a parte A: prossigo para o alvo. Que alvo que é esse que Paulo está dizendo? Que as coisas que ficaram para trás eu esqueço, mas prossigo para o alvo. Que alvo é esse? Cristo. Pelo prêmio, que prêmio é esse? Vida eterna. Olha o que o apóstolo Paulo está falando, meu querido. Talvez você esteja dizendo: mas o apóstolo Paulo era um Zé da esquerda. Não, Paulo era um doutor, falava no mínimo 3 idiomas. Paulo vivia, ele pertencia a uma família rica e vivia e tinha os maiores conhecimentos de pessoas poderosas da época. Mas Paulo está dizendo aqui agora que ele se esquece de tudo, do seu anel de teologia, do seu reconhecimento da sociedade, esquece das suas heranças terrenas, e ele diz: eu prossigo para o alvo. Ele está dizendo: eu prossigo para Cristo. O alvo aqui que Paulo diz: prossigo para o alvo. Esse alvo é Jesus Cristo. Paulo tinha tanto desejo de ver Jesus pessoalmente, não como ele viu na luz lá em Damasco, indo para Damasco em Atos 9, não, mas ele tinha tanto desejo de se encontrar com Cristo glorificado na eternidade, que diz: o morrer é lucro, viver é ganho. O morrer é lucro, viver é ganho. Ele diz: prossigo para o alvo, ou seja, para Jesus. O alvo é Jesus. Aleluia. Pelo prêmio, que prêmio? Ele desejava a vida eterna, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Apocalipse 2, versículo 7, a parte B diz: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Veja, ao que vencer, ou seja, alcançar o prêmio e alcançar o alvo. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Isso aqui não é ficção, isso aqui não é história de carochinha, está registrado nas Escrituras. É promessa de vida eterna que Jesus tem para a humanidade, para mim e para você. Ei, meu querido, há um paraíso que te aguarda, há coisas poderosas e grandes aguardando o povo de Deus. Por que nós apegamos tantas coisas dessa vida? Por que nossos corações se orgulham de coisas dessa terra?
Por que nós não perdoamos mais, não amamos mais? Por que nós não nos humilhamos mais a Cristo? Por que nós não cumpramos mais o ID do Senhor? Porque, meus queridos, porque as promessas de Deus são grandes para a sua igreja. Só os salvos terão o privilégio de comer da árvore da vida e viveremos eternamente. Aleluia. É para quem vencer. Não é para quem caminhou 2 léguas da caminhada com Cristo e parou na caminhada, não. Não é para quem pregou 20, 40, 20 mil sermões e parou no meio da caminhada, não. É para quem vencer. Mateus 24, 13. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu não me alegro, meu querido, de ver meus irmãos, muitos de nós voltando atrás, não. Meu coração se entristece, dói no meu coração, na minha alma. Mas eu tenho foco, eu tenho um alvo, eu tenho um prêmio para ser alcançado. E eu não vou parar, eu não vou desistir. Se nessa noite tem alguém que está desejando por esse prêmio, por essa promessa, faça um barulho nessa noite, como um crente salvo em Jesus. Nós temos que parar de se acostumar de dar glória a Deus só com gente de fora. Nós temos que parar de se alegrar e vir ao culto quando não vemos um cartaz com alguém de fora que vai pregar. Se nós estamos na presença de Deus, Ele está em nosso meio e nós temos Ele em nosso meio. Aleluia. 1 de João 3, 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Olha que texto. E ainda não é manifesto o que nós havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. O veremos, assim como Ele é, o veremos. Meus queridos, a cidade santa, a Nova Jerusalém, toda de ouro, é muito linda. As ruas são de ouro, de cristais, muito linda. A cidade santa existe 12 portões, cada portão de uma pedra preciosa, é muito linda. Mas nada pode se comparar de que ver Jesus face a face, de abraçar Ele e dizer: o Senhor, valeu a pena. Em João capítulo 1, versículo 11 diz: Ele veio para os seus o receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é a nossa alegria, meu querido. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aprenda a servir a Cristo por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode te dar, meu querido. Aleluia. Apocalipse 22, 4. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. O melhor que tem no céu não é a cidade de ouro, é Cristo. O melhor que tem lá é Jesus Cristo, é Ele. Segunda herança, vamos correr. É a herança de não sofrer o dano da segunda morte e o lago de fogo e enxofre. Olha que promessas lindas. A herança maior, primeiro, vida eterna. A herança maior, segundo, a herança de não sofrer o dano da segunda morte. Meu querido, nós estamos aqui porque nós não queremos ir para o lugar de sofrimento. Nós estamos aqui porque Jesus já nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Meu querido, tudo que nós fazemos nessa vida, um dia nós vamos ter que prestar conta. Nós vamos prestar conta. Mas para aqueles que têm a vida eterna em Cristo, a segunda herança que temos para nossas vidas é de não sofrer o dano da segunda morte. O dano da segunda morte não é para quem tem compromisso com Deus. O dano da segunda morte não é para quem jejuma e tem a vida consagrada para Deus. O dano da segunda morte não é para aqueles que têm vida de oração. O dano de segunda morte não é para aqueles que estão com o coração limpo, não tem mágoa no seu coração. O dano da segunda morte não é para aqueles que abraçam o seu chamado e vivem ele intensamente.
O dano da segunda morte, Romanos 8, versículo 1, é uma promessa: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda a segunda morte, mas que não anda segundo a carne, mas sim no Espírito. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. O dano da segunda morte, meu querido, não é para o homem ou a mulher que está aos pés do Senhor. Aleluia. O dano da segunda morte não é para aqueles que valorizam a ceia. Jesus diz: aquele que não participar do meu corpo, do meu sangue, não tem parte comigo. Hoje o povo desmerece a ceia do Senhor. Já não tem mais a reverência e o entendimento do que é a ceia para a vida do cristão. A ceia, nós estamos mandando um recado para Cristo: eu estou em comunhão contigo. Eu estou em comunhão contigo. Eu estou andando com o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Apocalipse 2:11, parte B: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, meu querido, a segunda herança que nós recebemos maior é de não fazer parte do dano da segunda morte. Terceira herança que nós recebemos, das maiores, a terceira herança maior que nós recebemos é a herança de receber um novo nome. Pastor, o que significa receber um novo nome? Fala de honra e reconhecimento. Aleluia. Eu sei que você não tem a profundidade do conhecimento desse texto, mas no decorrer da caminhada com Jesus você vai entendendo sobre isso. Meu querido, o texto está dizendo que nós receberemos um novo nome. Significa que nós seremos honrados e reconhecidos no céu. Meu querido, que é algo grande. Esse reconhecimento não é com os maiores homens poderosos da terra, como o presidente dos Estados Unidos, da França. Alguns pensam que ser reconhecido e ser honrado é ser reconhecido por algum poder da terra, político, religioso, seja qual for. Não. O maior reconhecimento que a Bíblia está dizendo é que quando a igreja chegar no céu, Jesus vai honrar ela e vai reconhecer. Imagina um grande arquiteto do universo, um Deus que criou os céus e a terra, olhar para mim, para você, olhos falhos, pecadores, mas remido no sangue do Cordeiro, e dizer: eu te reconheço como meu filho, eu te reconheço, eu assumo a sua paternidade. Seja bendito, filho do meu Pai. Tomai por herança o reino. Você e eu receberemos honra e reconhecimento do grande Deus que fez os céus e fez a terra. Apocalipse 2:17, parte B diz: ao que vencer, darei de comer do maná escondido, lhe darei uma pedra branca, na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que receber. Oh, aleluia. Aí Paulo diz em Filipenses 1:21: porque para mim viver é Cristo e eu morrer é ganho. Quem tem certeza, quem está em busca dessas maiores heranças, faz como Paulo um dia disse: porque para mim viver é Cristo e eu morrer é ganho. É ganho, meu querido. Vamos correr. A quarta herança maior é a herança de julgarmos as nações. Julgaremos aqueles que foram infiéis a Deus e a sua palavra. Ou seja, todas as pessoas que hoje não aguentam ouvir nós pregar, ensinar, a Bíblia diz que uma das maiores heranças é que nós seremos juízes no dia do juízo final. Nós julgaremos com Cristo. Nós julgaremos com Cristo no dia do juízo final. As quais amaram a injustiça e chamaram mal de bem e o bem de mal. Apocalipse 2:26-27 diz assim: e ao que vencer, darei ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder. Não eu que estou dizendo, é a Bíblia. E darei poder sobre as nações, e com vara de ferro os regerá, e será quebrada como um vaso de oleiro, e como também recebi de meu Pai. Ou seja, no dia também do reino milenar com Cristo, nós reinaremos com Ele e regeremos com Ele.
A quarta herança, vamos correr. A quinta herança maior que nós recebemos é a herança de vestes brancas. E não riscar o nome no livro da vida e ter confessado o nosso nome diante do Pai e diante dos anjos. Olha que honra grande, meus queridos. Olha, observe. Seremos vertidos como vestes brancas, cujo próprio Deus é o construtor. Glória a Deus. As vestes brancas que nós vamos receber não foi confeccionada pela mão da irmã da Iris e de outros costureiras e costureiros que tem no Brasil e no mundo todo. Não. As vestes brancas resplandecentes, o próprio Deus construiu na eternidade e vai vestir cada um de nós naquele dia. Apocalipse 7:13. E um dos anciãos me levou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. Ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite o seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. E nunca mais terá fome, nunca mais terão sede, nem o sol, nem calma alguma cairá sobre ele. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes de águas vivas. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Só que lá em Apocalipse 22 diz da mesma forma que Deus enxugará da igreja todas as lágrimas. Apocalipse 3, 5 e 6. Fique de pé, por gentileza. Mas olhe para cá. Apocalipse 3, 5 e 6. E o que vencer será vestido de vestes brancas. E o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira alguma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Tudo que eu falo é com base bíblica. Deus o confessará o meu nome e o seu nome diante do Pai. Lá em Mateus, Jesus diz: mas aquele que me negar diante dos homens, eu os negarei diante do meu Pai. Com Jesus não tem meu termo, é sim, sim ou não, não. A porta da graça está aberta para todos, e entra quem for sábio de morar no céu. Aleluia. Sexta herança maior em nossas vidas, maior promessa é a herança de sermos coluna no templo de Deus, e com o nome de Deus e o nome da cidade da Nova Jerusalém. É tantas promessas, são tantas bênçãos. Apocalipse 3:12. Ao que vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, e a Nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Apocalipse 3:12. E eu fiquei me perguntando, e a resposta veio. O que é ser uma coluna? Que promessa é essa de ser uma coluna no templo de Deus? Coluna fala de segurança e importância. Deus está dizendo: sabe quando você estiver lá na terra, sabe aquela insegurança de alguém lhe fazer mal? Um ladrão, um homem mau, um sanguinário, alguém lhe fazer mal? Pois bem, na minha presença, quando vocês vierem para cá, vocês serão comuns, ou seja, vocês estarão seguros na minha presença. Vocês estarão seguros e serão importantes diante da minha presença. Glória a Deus. Sétima e última herança maior, promessa maior, é a herança de se assentar com Jesus no seu trono. Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Trono fala de poder e autoridade. É isso que nós seremos diante de nosso Deus. Deixa eu te dizer nessa noite, eu concluo dizendo: não perca o céu, meu querido. O céu é muito bom. Todos já foram lá, não queriam voltar mais.
João não queria voltar mais. O apóstolo Paulo diz que foi descer o céu que viu coisas inefáveis que não é lícito o homem saber. E alguns entre nós do século XXI também já tiveram algumas visitinhas lá em espírito. Eu acredito nisso. Se você não acredita, tudo bem, eu te respeito. Eu acredito que Jesus pode fazer como fez com Ezequiel: tomar no espírito e levar em lugares. Fazer como Paulo, tomar em espírito e levar em lugares. Fazer como João, tomar em espírito e levar ele em lugares espirituais. Eu acredito nisso. E homens e mulheres que tiveram um dia essa experiência de ver um pouquinho do que nos aguarda, não quiseram voltar mais. Ei, jovem, não troque a eternidade por coisas momentâneas. Ei, ancião e anciã, que está me ouvindo nessa noite, não troque mais alguns dias de vida aqui nessa terra por toda a eternidade com o seu Cristo. Não troque, não troque. Ei, pastor Jailton, não troque o momento de prazer nessa terra, de reconhecimento, por algo grande que nos aguarda naquele dia. Não troque, não troque, não troque, meu querido. O céu nos aguarda. O céu nos espera. Eu trouxe nessa noite vários textos para te dizer que o céu, ele é real. E existem promessas maiores do que você pode imaginar. Não troque nada dessa terra pela eternidade. Aleluia. Eu vou orar com você onde você está, para nós ler o texto e encerrarmos. Feche seus olhos onde você está.